Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Debatendo com a PSI. Meu nome é Juliana, estou aqui representando parte da diretoria da PSI, para a gente falar desse tema tão importante, né, das mudanças climáticas e o que afeta a nossa saúde. Gostaria de começar agradecendo os nossos patrocinadores, a empresa CNPH, que está sempre com a gente, nos debatendo, nos nossos eventos. Obrigada por todo o apoio, né, científico aí nos estudos e desenvolvendo ótimos trabalhos. Vou passar a palavra para o doutor Ricardo, também membro da diretoria da PSI, que vai fazer as honras aí com o nosso palestrante. Obrigada, Ricardo. Obrigada, professor Fernando. Boa noite, Juliana, Fernando, a todos que estão nos acompanhando em mais esse debatendo. É uma satisfação muito grande para nós poder ver a presença de todos, né, e a participação de vocês nesses momentos que são bastante produtivos na discussão, para a gente poder gerar ideias novas, né, refletir sobre problemas e dificuldades que a gente traz no nosso dia a dia. E hoje, particularmente, a gente tem um tema muito interessante, que certamente é um tema que está na vida de todos nós, porque é algo que gera um impacto mundial, e acho que não há quem não sinta os efeitos aí da mudança climática, e especialmente na saúde, a gente sabe que o impacto ele é bastante significativo. E a gente tem a alegria hoje de ter aqui conosco um grande amigo e também uma pessoa que tem uma expertise muito grande nesse assunto, que é o professor Fernando Belíssimo Rodrigues. Ele é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e desenvolveu esse trabalho, né, estudou muito esse assunto, então é uma pessoa que certamente pode trazer para nós uma contribuição muito significativa. Eu vou passar então a palavra para o Fernando para que ele possa então iniciar a sua apresentação. Beleza, obrigado, Ricardo, obrigado, Juliana, pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês para a gente discutir um tema que realmente acho que está na atualidade aí, né? Embora eu não seja assim, um especialista de formação nesse tema, eu tenho estudado muito ele e, e vamos trocar algumas ideias aí, né? Vocês me confirmem se conseguem ver a minha tela. Isso já está aparecendo, Fernando. O laser também, né? Também. Legal. Então, o título que a gente escolheu para essa apresentação é Sustentabilidade, o que que eu tenho a ver com isso, né? Então, basicamente, se você está vivo, se você habita o planeta Terra, isso tem tudo a ver com você. Eu espero que vocês saiam daqui hoje convencidos disso. Agora, se você é um extraterrestre que está bisbilhotando essa apresentação de outra galáxia, que não vai sofrer nem um pouco se a Terra tornar-se um planeta inabitável, aí realmente isso não tem nada a ver com você, né? Eu queria começar destacando o conceito de saúde planetária. Então vejam vocês que quando a gente está tratando de um paciente só lá no consultório, na internação, na enfermaria, a gente está preocupado com a saúde dele, né? Quando a gente migra para o campo da saúde pública, nós estamos preocupados com a saúde pública da cidade ou de uma determinada nação, né? Quando a gente não é nacionalista e se preocupa um pouco com a saúde das pessoas fora da comunidade onde a gente vive, a gente discute saúde global, né? Então, a OMS, por exemplo, discute muito o conceito de saúde global, como que a saúde de uma população influencia a outra, com a globalização isso é, é evidente, a pandemia tornou isso ainda mais evidente, que nenhum país é uma ilha e não pode se isolar dos demais países, né?
Mais recentemente surgiu o conceito de saúde única, que integra a saúde global com a saúde animal. Um grande exemplo disso são as zoonoses, mas também a resistência bacteriana. Então, tem muita gente estudando como que o uso de antimicrobianos em frangos, na criação de frangos, de porcos, impacta na resistência microbiana que chega aos hospitais, não é? A gente sabe hoje que mais de 70% de todos os antimicrobianos produzidos no mundo são empregados na agropecuária e não usados por seres humanos, né? E ainda mais recentemente, particularmente em 2015, esse é o paper inaugural desse conceito, foi publicado no Lancet. A gente vem estudando essa questão da saúde planetária, né, que engloba todos os outros conceitos. Então, a saúde planetária, ela diz o seguinte: olha, se o mar está doente, isso também é um problema para a saúde global, para a saúde pública e para a saúde das pessoas. Se há um desequilíbrio térmico, se há um desequilíbrio no fluxo de nitrogênio, de fósforo, se tem um buraco na camada de ozônio, tudo isso afeta também a saúde humana, né? E por isso essa intenção de trabalhar essas coisas de maneira integrada. Nesse paper, basicamente, o que os autores definem é que o planeta Terra tem determinados limites que nós temos que respeitar se a gente quiser manter um equilíbrio saudável com o meio ambiente, né? Então, aqui você vê alguns desses limites, né? Alguns deles a gente está muito bem, por exemplo, na questão do buraco da camada de ozônio. A gente está aqui no verdinho, por quê? Porque lá em 1985 nós conseguimos, num dos maiores êxitos do multilateralismo, proibir a produção e comercialização de clorofluorcarbono que estava afetando a camada de ozônio e esse problema se estabilizou. Mas tem outros problemas que nós estamos muito mal, né? Na questão da integridade da biosfera, né? Na questão da preservação das espécies, nós estamos mal. Nós estamos mal no desequilíbrio químico, da extração de nitrogênio e fósforo e adubação da terra. Isso traz problemas muito graves que nós não vamos entrar em detalhes aqui. E as questões climáticas, a gente está aqui, já saiu do verde, estamos no amarelo, quase chegando no vermelho. E um pouquinho que nós vamos falar um pouquinho mais hoje é sobre esse limite do planeta Terra, o limite das mudanças climáticas. Bom, talvez você se pergunte, mas será que está mesmo subindo a temperatura média do planeta, né? Os mais céticos dizem assim, a temperatura sempre oscilou. É verdade. Estão falando uma mentira usando um fato verdadeiro, né? Vocês veem aqui ano a ano, segundo as medições feitas pela Universidade de Berkeley, que realmente há anos mais quentes e mais frios. Porém, é inegável que tem uma linha de base aqui que está crescendo e já passou daquele 1,5 graus que a gente tinha acordado segurar no máximo em 1,5 graus até 2050, segundo as metas do Acordo de Paris, né? Bom, por que essa temperatura está subindo? Basicamente, a gente tem que entender o ciclo da energia no planeta Terra com uma visão sistêmica, né? Então, diferentemente da matéria, o planeta fechado, o planeta Terra, ele é fechado em relação à matéria. Ele não troca matéria frequentemente com o espaço, mas troca energia. Então, a energia que vem do Sol, uma parte dela é irradiada, outra parte é absorvida pela crosta terrestre, vai sendo irradiada aos poucos, e esse cobertorzinho aqui torna essa irradiação mais lenta, né? Aquecendo o planeta. Isso é ruim? Não, não é ruim. Por quê? Porque isso aumenta em mais ou menos 33 graus Celsius a temperatura média da Terra, que hoje é da ordem de 16 graus a média. Quer dizer que se não houvesse o efeito estufa, a gente estaria numa era do gelo, nós estaríamos congelando, entendeu? Então o efeito estufa não é em si ruim. O problema
é o efeito estufa intensificado pela ação humana, basicamente pelo aumento da concentração desses três gases aqui, ó. O CO2, dióxido de carbono, o CH4, o metano, o N2O, que é o óxido nitroso. Os três, eles estão aumentando significativamente ano após ano, né? E a temperatura da Terra acompanha esse aumento, né? Aqui vocês veem um vermelhinho aqui, sabe o que que é esse vermelhinho aqui? É 2020, ó, o ano da pandemia em que o mundo parou, o dia em que a Terra parou, né? O Raul Seixas previu. Olha como a temperatura decaiu, porque decaiu um pouquinho as emissões de CO2, né? Todo mundo ficou em casa, né? E então, assim, dentre os três gases de efeito estufa, os três principais, né? O mais importante deles é o CO2, o dióxido de carbono. Tanto que se a gente olhar para trás, nos últimos 800 mil anos, existe um paralelo quase que perfeito entre as concentrações desse gás e a temperatura estimada, por exemplo, no continente antártico. E são estudos feitos com escavações que o pessoal consegue aí estimar, né? E de fato, nós tivemos, ao longo dos últimos 800 mil anos, períodos mais frios e períodos mais quentes, períodos com mais CO2, períodos com menos CO2. A questão é que nunca variou numa velocidade tão rápida como está variando agora. E aí as espécies não têm tempo de se adaptar. Essa é que é a questão, né? Então, por que que o CO2 está aumentando na atmosfera? Basicamente, porque a gente está causando uma disruptura no balanço desse gás, né? Normalmente, existe um equilíbrio aqui entre fotossíntese e respiração que equilibra o balanço de carbono. Mas quando a gente tira um carbono que estava estocado há milhões de anos lá, que é o carbono fossilizado na forma de petróleo, de carvão mineral e gás natural, que de natural não tem nada, a gente está jogando um CO2 que estava fora do circuito na atmosfera. E um outro problema é a gente queimar floresta, que também são grandes estoques de carbono. De tal maneira que existe um crescimento líquido médio de 18 gigatoneladas de CO2 ano após ano, né? Por mais que as florestas captem 13 e o oceano capte 10, nós estamos jogando aqui 35 do fóssil mais 6 das florestas, está sobrando 18 que está se acumulando na atmosfera. Então, o CO2 que está hoje na atmosfera não foi necessariamente emitido agora. Ele pode ter sido emitido há 20, 30, 40 anos atrás e está aí acumulando. Tá? Bom, isso vem acontecendo basicamente porque nós mudamos muito as nossas fontes de energia, né? Então, até 1850, a única fonte de energia que o ser humano usava, o que que era? Lenha. A lenha é um combustível renovável, né? A planta faz fotossíntese, absorve CO2, vira madeira, você queima a madeira, elimina CO2 e perfeitamente normal. Aqui surgiram as máquinas a vapor, e nós começamos a usar o carvão mineral como fonte de energia. Depois, nos anos 50, 60, intensificou-se a produção de carros a gasolina, né? Caminhões a diesel, e aí nós começamos a usar o petróleo. E mais recentemente, a grande expansão do gás, né? Chamado de gás natural. Isso é um eufemismo, né? É um greenwashing que a gente fala, né? Ah, o gás é natural. Sim, ele é natural, mas isso não quer dizer que ele seja ambientalmente neutro, né? E aí você veja que a maior parte da energia hoje consumida pelo ser humano vem dessas fontes fósseis, né? Ah, mas o solar está aumentando, o eólico está aumentando, a hidrelétrica está aumentando, tá? Mas não compensa a quantidade de CO2 emitidas pelos fósseis, né? Então, basicamente, ainda hoje, a matriz energética mundial
ela é composta 82% com combustível fóssil, né? As 6,7 hidroelétricas, no Brasil esse percentual é maior, né? 4% nuclear, que não é propriamente ambientalmente isento, mas não emite CO2, pelo menos, né? E aqui você tem 7,5% outros renováveis, que inclui eólica, inclui lenha e biomassa, né? Bom, e o Brasil? O Brasil impacta negativamente o meio ambiente, participa desse processo ou não? Segundo essa publicação da revista PLOS ONE, o Brasil, pelo menos em 2010, era o maior agressor do meio ambiente mundial, numa escala mundial. Ah, mas a China, a Índia, os Estados Unidos emitem mais CO2 que o Brasil, é verdade. Mas aqui eles criaram um ranking que incluía não só a emissão de CO2, mas também poluição da água, uso de fertilizantes, capturas de animais marinhos, eh, eh, perda de habitat de floresta, perda de extinção de espécies, e o Brasil, então, foi considerado campeão mundial vamos dizer assim, do impacto negativo no meio ambiente. Bom, e particularmente em relação às emissões de gás de efeito estufa, eu sempre pergunto para os meus alunos, onde vocês acham que o Brasil emite mais gás de efeito estufa? Quais são os estados que mais emitem? Invariavelmente eles respondem São Paulo e algum outro, né? São Paulo e Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, mas São Paulo ninguém tem dúvida. E aí, quando eu mostro esse gráfico, eles se assustam, né? Então, no Brasil, os dois estados que mais emitem CO2 já há várias décadas são Mato Grosso e Pará. Eles se alternam em primeiro e segundo, né? Bom, mas como? São Paulo é o estado mais industrializado, é o estado que tem a maior malha rodoviária. Como é possível? É que, particularmente no Brasil, a maior parte das emissões não vem da produção de energia, nem dos processos industriais, nem do transporte. Vem das mudanças no uso da terra, praticamente da queimada da floresta amazônica, né? Lembra que eu falei lá que as emissões de CO2 no mundo, elas vêm principalmente do carbono fóssil. No Brasil, em particular, elas vêm mais da Amazônia do que do carbono fóssil, né? Então, queimada na Amazônia é realmente um grande problema para o Brasil. Nós estamos aí com a COP no Pará, tentando discutir isso, né? E por que que a gente está queimando a Amazônia? Basicamente, para criar gado ou para plantar soja para alimentar o gado, né? E hoje, gente, não tem mais dúvida nenhuma de onde isso acontece, como isso acontece, por que isso acontece, né? Com os dados de satélite, a gente sabe exatamente onde as queimadas ocorrem, quem está produzindo, ah, no caso BIF aqui, JBS, Minerva, Marfrig e outros, para onde está exportando, para o Oriente Médio, para a China, para a Rússia, para a Europa, né? Quem está desmatando para produzir soja, para alimentar o gado, né? É a Bunge, a Magia, a Cargill e outras, está indo para a China, para a Europa, para o Brasil, para não sei o quê, né? Tá, então, por que que não muda? Não muda porque isso é um negócio bilionário, né? Queimar a Amazônia, plantar soja e criar boi dá muito dinheiro, e a força econômica desses grupos é muito grande. Bom, mas se a gente não fizer nada e continuar queimando a Amazônia e queimando combustível fóssil como nós estamos hoje, como que vai evoluir a temperatura do planeta, né? A expectativa é que até 2100 o planeta esteja entre 3,2 e 5,4 graus Celsius mais quente, né? Se a gente conseguisse manter todas as metas do Acordo de Paris, que nós não estamos conseguindo,
A gente limitaria a 1,5, no máximo 2 graus, que é o que a maior parte dos cientistas considera assim o máximo tolerável para não ter extinção em massa, inundação de grandes áreas costeiras, né? E se a gente parar tudo, ainda assim vai levar décadas para voltar à temperatura que era pré-industrial, tá? Porque tem muito CO2 acumulado na atmosfera, tá? Bom, 2 graus Celsius parece pouco, né? Mas a Terra já foi no passado 2 graus Celsius mais quente. Qual que era o nível dos oceanos nessa época, né? Então, no período aqui de 400 mil anos antes de agora, que a Terra foi de 1 a 2 graus Celsius mais quente, o nível do mar era 6 a 13 metros mais alto. 6 metros mais alto, gente, significa eliminar o Rio de Janeiro, vai sobrar só o Corcovado. Eliminar a Baixada Santista, a água vai chegar na Serra do Mar, né? Eliminar grandes porções costeiras de Países Baixos, Holanda, adeus, né? Nova York está na beira do mar, adeus. É, então, assim, embora pareça pouco, você imagina 2 graus Celsius mais quente, significa por si só uma dilatação, você sabe, lembra da física, que o líquido aquecido se dilata, e dilatando aumenta o volume. E você tem ainda o derretimento de calotas polares e geleiras, então é inerente que o nível do mar vai subir. Mas já está subindo? Sim, já começou a subir, né? Então, hoje, o nível do mar ele é 250 milímetros ou 25 centímetros mais alto do que era em 1900. Eu não nasci em 1900, eu nasci aqui em 1973, mas eu me lembro de praias que eu visitei quando criança e que sumiram, né? Um exemplo que me chamou muito a atenção foi Morro de São Paulo, na Bahia, né? Eu visitei muitos anos atrás, muito jovem ainda, e voltei lá 2 anos atrás. Uma das praias que eu gostava sumiu. Sumiu. A água chegou na cidade, assim, eles construíram barricadas para não destruir a Rua do Comércio. Uma outra praia que ainda não sumiu, eu fui fazer um passeio de bicicleta, estava com vários amigos, e o cara que alugou a bicicleta falou assim: Olha, gente, vocês estão saindo de manhã, vocês vão passear, mas vocês têm que voltar antes das 4 da tarde, porque senão vocês não passam. Eu falei, mas como assim não passa? Não, é porque a maré, ela encontra o mato. Era uma praia selvagem, né? Tinha areia e floresta. Ele falou, ó, se você não voltar antes das 4, você vai dormir no mato, porque a água encontra a floresta, e, enfim. Então, assim, muita gente acha que alterações climáticas são um problema para o futuro, para as futuras gerações. Não é para as futuras gerações, é uma coisa que está acontecendo, né? Recentemente saiu essa publicação no Lancet, né? Falou assim, gente, nós precisamos salvar as ilhas do Pacífico da extinção. Tem um conjunto de dezenas de ilhas que tem altitude média 1 ou 2 metros, né? Como a ilha de Samoa, por exemplo, né? Que é um arquipélago, na verdade, né? Um arquipélago maravilhoso, lindíssimo, tem uma fauna maravilhosa, está fadado a sumir, né? Ou Tuvalu, olha a altitude de Tuvalu, né? Então, são pessoas que vivem lá, aborígenes que vivem lá há milhares de anos, que estão com sua vida e o seu país ameaçado, né? Particularmente o presidente de Tuvalu, ele é muito ativo, ele vai frequentemente na ONU e se posiciona, fala assim, vocês estão condenando o meu país a desaparecer, né? E E não são só esses países que vão sofrer. Então, veja essa estimativa, feita por uma organização chamada C40, ela está estimando que, se a gente continuar nesse nível de aquecimento global, em 2050 o mar vai ter subido meio metro. Já subiu 25 centímetros, vai subir mais 25 centímetros. Isso potencialmente vai afetar 800 milhões de pessoas vivendo em 570 cidades no mundo,
né? Inclusive no Brasil, né? Você vê aqui várias. Aqui o tamanho da bolinha diz respeito ao tamanho da população afetada, né? Então o Brasil não está na pior condição, mas observe que aqui nós temos 1 milhão de pessoas, não é uma pessoa afetada, né? A bolinha verde, ela dá uma falsa sensação de segurança, tudo bem, né? Lá em Buenos Aires, no Rio da Plata, é 10 milhões, mas aqui no Rio de Janeiro é 1 a 5 milhões de pessoas afetadas, né? E assim no mundo inteiro, né? Nenhum lugar vai ser poupado. Isso vai acontecer, como eu disse, não só pela dilatação da água do mar, mas também pelo derretimento das calotas polares. Vocês veem aqui foto feita pela NASA em 1984 e mais recentemente em 2016, né? A calota polar, ela não tem terra, ela é um bloco de gelo flutuante, tá? E a NASA estima que até 2050 esse bloco de gelo ele vai desaparecer no verão. Ele nunca desapareceu nos últimos milhões de anos. Ele diminui no verão, ele expande no inverno, mas ele está sempre lá. Até 2050 eles acham que ele vai desaparecer. E uma questão problemática é que o gelo ele reflete todas as faixas do espectro visível da luz. Enquanto que o azul e o verde do mar absorve a maior parte das faixas, refletindo só o verde ou o azul. Então, você tem um fenômeno aqui de sinergismo calorífico, vamos dizer assim. E os autores acham que vai chegar um momento que não tem mais retorno. Mesmo que a gente pare de emitir CO2, esse mecanismo de absorção da luz do sol pela água, que é maior que o do gelo, pode perpetuar o problema, né? Além das calotas polares, nós temos várias geleiras derretendo, como essa do Alasca, foto de 1941, foto de 2004. Essa na Suíça, que eu tive a oportunidade de visitar, a Lete é considerada a grande língua da Europa, né? Vocês veem aqui o nível do gelo habitual, tá? E isso aqui baixou 20 metros, né? O pessoal brinca assim lá na Suíça que quem não conhece o Mont Blanc tem que se apressar, porque em pouco tempo ele vai deixar de ser Blanc. Aquela neve eterna vai deixar de existir, né? Bom, tudo isso é questão ambiental, né? Mas será que isso influencia a saúde humana ou é só um problema para o meio ambiente? Então, existem inúmeros mecanismos pelos quais as alterações climáticas e a poluição do ar, da água, afetam a saúde humana, né? Essa publicação do New England retrata muito bem isso. Ela fala dos extremos de vento, do heat stress, das exacerbações de asma, da qualidade da água, gerando infecções, a questão da desnutrição, a questão das arboviroses, das zoonoses e também a questão dos refugiados do clima, né? Talvez a questão mais evidente de como o clima afeta a saúde humana sejam os eventos extremos climáticos, né? Todo mundo viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul o ano passado, né? Os números são gritantes, né? Pelo menos 182 pessoas mortas, mais de 2,5 milhões de pessoas afetadas, né? No mesmo tempo que isso aconteceu, no Centro-Oeste teve uma seca sem precedente nos últimos 700 anos, né? Estudo publicado na Nature Communications, mostrando que a pluviometria da região central do Brasil está caindo há 700 anos, nunca foi tão baixo, né? No final do ano passado, a ONU lançou essa questão sobre a desertificação de terras. Então, num lugar está chovendo demais, no outro lugar está chovendo menos. Nesses lugares que chove menos, pega fogo, né? Vocês viram que, olha aqui, gente, o Brasil inteiro pegou fogo o ano passado. Aqui na região de Ribeirão Preto,
Foi, foi uma tragédia. Em setembro do ano passado, eu fui até Botucatu numa defesa de tese, e impressionante, Ricardo, que até para frente de Araraquara queimou tudo, dos dois lados da estrada, né? Eu lembro algumas pessoas falarem assim na TV, nós temos que procurar os culpados, esses, esses incêndios são criminosos, né? Eu falei assim, gente, mas como que um criminoso pode botar 1 milhão de focos de incêndio no Brasil ao mesmo tempo? Só se for um grupo terrorista e muito bem infiltrado, né? Assim, eu particularmente acredito que uma minoria desses incêndios na região sudeste, não estou falando na Amazônia, é tudo criminoso, mas na região sudeste, eu imagino que uma minoria tenha sido criminoso. A maioria foi fogo espontâneo, porque estava tão quente e tão seco que as coisas pegam fogo espontâneo. Põe uma folha de papel no asfalto no meio-dia para você ver se ela não pega fogo, né? Coisa parecida aconteceu na Califórnia, em que pese o presidente Donald Trump não acreditar em aquecimento global, ele está pagando os preços lá, né? Ou ele ou os seus cidadãos, né? É uma coisa desesperadora, né? O ar tornou-se irrespirável. Aqui na região de Ribeirão também. Teve dias que a gente não conseguia abrir a janela do quarto, a porta da casa, porque o cheiro de fumaça era insuportável. Eu cheguei a ter que dormir de máscara N95, porque não conseguia respirar o ar dentro do quarto, né? Isso é normal? Não, gente, isso não é normal, né? Isso não aconteceu só aqui, só na Califórnia. Ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul estava alagado, o Afeganistão também teve inundações, Houston teve tempestades severas, Sumatra teve um mar de lama, né? E isso, com certeza, gera sofrimento humano e ceifa vidas humanas, né? Então, aqui seca na Etiópia, o furacão Matthew no Haiti, alguns anos atrás, o furacão Milton, o ano passado. Ah, mas essas coisas sempre existiram, dizem os céticos. Sim, mas estão se tornando cada vez mais frequentes. Aqui, nesse gráfico, você vê desde 1980 apenas os eventos climáticos que resultaram em perdas maiores do que US$ 1 bilhão. Eles eram menos de 10 na década de 80 e se tornaram dezenas na última década. Só aqueles que resultaram em perda maior do que US$ 1 bilhão, né? Então, quando a pessoa fala assim, ah, é muito caro investir em energia eólica e abandonar o carbono, é muito caro investir em energia fotovoltaica, investir num transporte público eficiente, será que as pessoas estão colocando esse tipo de conta, esse tipo de gasto, de desperdício na conta, né? Nós temos que fazer esse cálculo. Bom, e a tendência é que isso se torne cada vez mais frequente conforme a temperatura aumenta cada vez mais. Nós já estamos em 1,5 graus, nós chegamos na marca nós já ultrapassamos a marca de 1,5 graus ano passado, chegamos a 1,56, né? Então, aumenta a temperatura, aumenta a evaporação, aumenta a diferença de potencial, a tendência é ter mais inundações, mais secas, mais ondas de calor e assim por diante. Bom, fora dos eventos climáticos extremos, o calor mata per si? Entra e fica 1 hora numa sauna para você ver o que acontece, como se uma sauna a 45 graus. O calor mata, gente. Esse estudo feito pelo professor Paulo Saldiva, publicado na Nature Climate Change, avaliou em 16 cidades do mundo a relação entre temperatura e risco de óbito na população geral. E olha aqui que interessante, em Madrid, que é uma cidade relativamente de clima temperado, quando a temperatura passa de 25 graus Celsius, o risco relativo de morte aumenta.
Quando a temperatura chega a 30 graus Celsius, as pessoas têm 50% maior chance de morrer do que quando a temperatura está abaixo de 25. No dia, não é na semana seguinte, no mês seguinte ou no futuro. No dia que esquenta, as pessoas morrem. Morrem do quê? Morrem de desidratação, hipertermia, insuficiência renal. O ano passado, eu estava no ponto de ônibus aqui em Ribeirão, numa ocasião que fez muito calor, uma onda de calor intenso, e escutei as pessoas gritarem: alguém acorde, um médico, um médico. E como eu imaginei que não haveria muitos médicos tomando ônibus em Ribeirão Preto, eu fui até a pessoa, entrei no ônibus e tinha uma pessoa semi-torporosa, quase que desfalecendo assim. Aí eu pedi para as pessoas se afastarem, falei com ela: como a senhora chama? Ela falou o nome, percebi que ela estava semi-consciente. Falei: senhora tem algum problema de saúde? Ela falou: não, não tenho. Uma senhora de uns 40 anos. A senhora é diabética, a senhora é hipertensa, a senhora tem problema no coração? Não, doutor, só tem convulsão? Não tenho nada, doutor, eu não tenho nada, não tomo remédio nenhum. Aí peguei um outro rapaz, tirei ela do ônibus, coloquei ela na sombra de uma árvore, comprei 2 garrafas d'água, falei: senta aqui. Fui conversando com ela, dando água para ela aos pouquinhos. Em 15 minutos, ela saiu andando. E pegou o ônibus e foi embora. Aquela mulher poderia ter morrido se ela tivesse continuado naquele ônibus que estava marcando 50 graus dentro do ônibus. Estava 42 fora, mas lá dentro, cheio de gente e com o aquecimento da respiração, chegou a 50 graus. Então, isso mata agudamente. Vocês lembram da menina que morreu lá no show da Taylor Swift, esperando sem água? 1.000 pessoas foram atendidas naquele dia. Só uma pessoa morreu, porque felizmente as outras foram atendidas hidratadas. Mas mais pessoas poderiam ter morrido, né? Agora, veja, em Bangkok, na Tailândia, que é uma cidade mais resiliente ao calor, a mortalidade só começa a aumentar quando a temperatura passa de 30 graus, né? Então, isso varia de população para população, de cidade para cidade. Em Berlim, a partir dos 23, você já tem aumento de mortalidade. Insuficiência renal. Isso aqui, um estudo feito no Reino Unido, relação entre temperatura do dia e a odds ratio de insuficiência renal aguda, né? Então, quando a temperatura passa de 25 graus, já começa a aumentar. Quando chega a 35 graus, dobra o risco de insuficiência renal aguda. Aonde? Nas porções mais ao sul do continente. Do continente não, da ilha. Por quê? Mais ao norte é mais frio, né? É, e a poluição? Também trabalho do professor Paulo Saldiva, da FMUSP aí. Olha aqui a relação entre concentração de poluentes no ar e mortalidade. Mortalidade global da população inteira. Não é dos asmáticos, dos DPOC, é de qualquer pessoa, né? E o mais assustador nesse gráfico é que não tem um limite, né? A gente esperaria aqui um gráfico assim, que fosse a mortalidade não mudasse, mesmo que a concentração de poluente aumentasse, a partir do momento aumentava e chegava num platô, né? A gente esperava uma senoide, mas não. Quanto menor a poluição, menor a mortalidade. Quanto maior a poluição, maior a mortalidade, né? Então, essas listrinhas azul aqui são os limites legais de poluição, mas eles são artificiais. Porque se a gente conseguir baixar a poluição menos do que o limite previsto na lei, a gente diminui a mortalidade ainda mais, né? Não existe limite de segurança, né? Bom, outra maneira pelo qual o aquecimento influencia a questão da saúde é a distribuição dos arbovírios. Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue quase que sem precedentes, e esses vetores
o antigo Aedes aegypti, agora chama Stegoma aegypti, está indo cada vez mais ao norte, no hemisfério norte, cada vez mais ao sul, no hemisfério sul. E o Albopictus, pior ainda, né? O Albopictus já infectou a Itália inteira, já está chegando na Suíça, já ocupou grande parte dos Estados Unidos. Eu tive na Itália em julho do ano passado, esse aqui é o meu pé. Eu tive a capricho de fotografar 2 Aedes albopictus picando meu pé na Itália, em julho. Depois eu fui para a Suíça, na Suíça italiana, eu vi essa cartaz aqui, ó. Vamos combater a zanzara tigre, que é o Aedes albopictus. Vamos tirar-lhe a água, né? Lugar que nunca teve dengue, que nunca teve Aedes albopictus, está agora sofrendo com essas epidemias. E o que, que a área da saúde pode fazer para mitigar o efeito dessas alterações? A gente tem que estar muito atento à questão da hidratação, principalmente das pessoas mais vulneráveis, né? Quando eu era, quando eu era aluno, dizia-se assim, a criança nos primeiros 6 meses de vida não come nada, não bebe nada além de leite. Hoje, os pediatras dizem assim, a criança não bebe nada além de leite e água. Se você não der água num dia quente, a criança desidrata e pode morrer, né? A mãe pode também desidratar e produzir menos leite, né? Como é que uma pessoa com demência pede água? O meu pai sofreu de mal de Alzheimer, faleceu há uns 2 anos, uns 2, 3 anos atrás. E eu me lembro que nos dias muito quentes eu me preocupava muito, porque ele não falava, ele não gritava, ele não tinha expressão nenhuma. E eu sempre reforçava a hidratação dele, né? Porque essas pessoas realmente são as mais vulneráveis, né? A gente nunca vai deixar de prestar socorro nas catástrofes, né? Isso é a nossa função. Mas mais do que isso, nós, e assim como todas as pessoas, podemos e devemos trabalhar para mitigar, para controlar e prevenir essas alterações climáticas. Isso é dever de todo cidadão, né? Basicamente, nós precisamos acelerar essa questão da transição energética, né? Aqui é um simbolismo aqui do planeta Terra viciado em petróleo, né? Quando é que ele vai parar com isso, né? Porque realmente a gente é viciado em petróleo, né? O mundo inteiro assinou o Acordo de Paris. Agora o cabeção do Trump saiu fora, mas antes dele, o mundo inteiro praticamente tinha assinado o Acordo de Paris. E, no entanto, a exploração de petróleo cresce no mundo. Mas cresce em que lugar? Cresce no mundo inteiro. Veja nesse dado da DW. O mundo inteiro. Então, tem lugar que está explorando, tem lugar que está explorando e expandindo. Basicamente, o mundo inteiro. Pô, mas o mundo inteiro não falou que ia acabar com. Fazer a transição energética, acabar com os combustíveis fósseis? Estão expandindo, inclusive o Brasil. E quem são os principais financiadores disso? Isso aqui é antes do Trump, gente. Isso aqui não é da era Trump. Isso aqui é da era Biden, né? Principal financiador, Estados Unidos, mas também Arábia Saudita, Canadá, Reino Unido, Japão, Índia, China, Noruega, Suíça e Alemanha, né? Mas os caras vão tudo lá falar que defende o planeta, que vão parar, vão fazer transição energética. Balela, balela. E o governo brasileiro não é diferente. Vocês viram publicamente aí o presidente batendo boca com a Marina Silva. A Marina quer fazer a transição energética, o presidente quer explorar o petróleo na Amazônia. É um, é um governo esquizofrênico, né? Nós saímos de um governo que declaradamente era antiambientalista, supostamente para um governo que é ambientalista, mas as pessoas não se entendem, né? E a situação não muda. A Petrobras está expandindo a produção de petróleo, né? Nós só vamos conseguir. O que a gente pode fazer então?
Nós, cidadãos comuns, a gente não é dono da Petrobras, a gente não é presidente do Brasil, a gente não é da ONU. O que que a gente pode fazer? A gente pode mudar o nosso estilo de vida para boicotar as ações dessas pessoas, né? Enquanto a gente continuar no modelo de um carro, uma pessoa, nós estamos contribuindo para isso. Bom, se tiver algum acionista da Petrobras aqui, eu recomendo fortemente que venda todas as suas ações ainda hoje, porque aí você está contribuindo muito mais ainda para o aquecimento global. A questão dos transportes ela é central, gente. Uma pessoa num carro emite 3,6 quilos de CO2 para cada 10 quilômetros que anda. A moto é menos, o metrô muito menos, ônibus muito menos, bicicleta e caminhada zero. Zero. Então, o carro é uma praga urbana que nós precisamos reduzir o uso, reduzir a dependência. Não falo que eu não uso carro, eu uso carro também. Mas eu ando de ônibus, eu ando de metrô quando eu vou a São Paulo, eu ando de bicicleta, eu ando a pé, e a gente faz uma diversificação da matriz de transporte, né? Porque o carro, estima-se que um em cada 34 mortes no planeta Terra seja associado ao carro. Não é só acidente, é o acidente, mas também a poluição do ar pelo escapamento, a poluição da água pela borracha que raspa no pneu e enche o mar e os rios de microplástico, que depois vão dar problema na nossa saúde, a poluição sonora, a poluição, o consumo de espaço, né? Você tem que fazer estacionamento, você tem que fazer pavimento, tudo isso emite CO2 e desmata, né? É espaço que poderia ter tá sendo usado para plantar árvore, né? O sedentarismo contribui para a obesidade, que é uma das principais causas de câncer na atualidade, né? Então é um modelo insustentável, né? A gente precisa investir em mobilidade ativa, né? Porque o carro ele funciona à base de dinheiro e te torna gordo, né? A bicicleta ela funciona à base da sua gordura e te economiza dinheiro, né? Aqui vocês veem uma ciclovia no campus da USP, no Butantã. Nós estamos aqui em Ribeirão brigando para fazer uma ciclovia no campus de Ribeirão. Tive uma reunião semana passada sobre isso, né? Vejam vocês, estudo feito no Reino Unido acompanhando centenas de milhares de pessoas durante 25 anos. As pessoas que iam para o trabalho de bicicleta tinham um risco ajustado de morte 20% menor do que as que iam de carro, que é a referência nessa comparação. As pessoas que iam de transporte público e a pé também tinham um risco menor do que quem ia de carro, mas isso não era uma diferença estatisticamente significativa, né? É, incidência de câncer, todos três menor. Tanto quem transporte público, quem anda, quem vai de bicicleta. Risco ajustado, todos três menor do que quem vai de carro. Então, isso não é só uma questão de ambiente, é uma questão de saúde, né? Meu filho atualmente está morando em São Paulo. é, Quando eu fui levá-lo lá, desloquei com ele do apartamento onde ele mora à faculdade, ida e volta. Contei os passos, nós andamos 4 quilômetros. Mesmo quando você vai de transporte público, né, você se desloca até a estação, entre a estação, o local que você vai e volta, e você acaba andando, né? Então, o transporte público também favorece a mobilidade ativa. Ah, mas eu moro num lugar que não tem passa-ônibus, não tem ciclovia, é uma pirambeira, não tem como andar de bicicleta, eu tenho que usar o carro. Bom, tudo bem, mas você não precisa usar um carro a gasolina, um carro a diesel, que são combustíveis fósseis. O Brasil é abençoado pela disponibilidade de etanol, pela disponibilidade de sol para você ter um carro elétrico, e agora estamos trabalhando no hidrogênio verde, que a USP vem desenvolvendo também, né, que são todos combustíveis renováveis. Se algum de vocês aí ainda põe gasolina no carro flex, espero que hoje tenha sido o último dia, que amanhã vocês
façam esse boicote verde ao petróleo, porque ele é imperativo à nossa sobrevivência, né? Agora, isso porque a nossa matriz elétrica, ela vem muito da hidroelétrica, né? Porque na Europa, por exemplo, que a matriz elétrica quase toda vem da usina de carvão ou da usina nuclear, você ter um carro elétrico não é grande vantagem. Você está deslocando a emissão de CO2 da cidade para a usina termoelétrica, mas está emitindo CO2 do mesmo jeito. Tem a vantagem de despoluir a cidade, tudo bem, mas é um benefício menor. Agora, no Brasil, não. No Brasil, se você tiver um carro elétrico ou um carro híbrido com motor flex, que é o que menos emite CO2, só tem duas marcas que tem no Brasil, você realmente está emitindo menos carbono. A gente tem que limitar deslocamento aéreo. Avião emite também muito CO2, né? Para vocês terem uma ideia, uma viagem intercontinental emite 2 toneladas de CO2 por passageiro, que é mais do que 1,6 que seria aceitável segundo as metas do painel climático. O último congresso que eu tive em Genebra, eu encontrei um amigo australiano e falei assim, e aí, Andrew, quando que a gente vai se encontrar novamente? Tá, ele falou assim, não, ó, esse ano eu já gastei minha cota de congresso, é um por ano e chega por causa das emissões de CO2. E eu passei a adotar isso também, no máximo um por ano. O que nós estamos fazendo aqui hoje está poupando muito CO2 se a gente tivesse se reunido todos em São Paulo para ver esse evento. É claro que seria mais agradável estar em São Paulo, porém, hoje o que a gente faz não só em aula, como defesas de tese à distância, né? Você tem uma, um- uma redução de emissão de CO2 fantástica. Agora, outra coisa muito importante, priorizar o consumo de vegetais, né? Se a gente não pode ir lá na Amazônia apagar o fogo, a gente pode comer menos carne, né? Porque o pessoal põe fogo, como eu disse, para criar gado, né? Então, as emissões de CO2 associadas à produção de carne de vaca, elas são 10 a 50 vezes maior do que de todos os alimentos vegetais. Junto com a vaca vem o carneiro e o bode, são três animais ruminantes, né? Além da questão do CO2 das queimadas, tem a questão do metano que esses animais ruminantes produzem, né? Então, quando você compara emissões de gases de efeito estufa, não só de CO2, desses três animais, é muito maior, por exemplo, do que do porco, do que do frango, do que do peixe, que não são animais ruminantes, né? Mas fundamentalmente, a gente tem que comer mais vegetais, menos carne. O brasileiro está comendo quanto de carne? De vaca, 35 quilos por ano, que é mais ou menos 100 gramas por dia por pessoa, né? Quanto seria o máximo para a gente ter uma boa saúde, sem pensar em sustentabilidade? 50. Se você come mais de 50 gramas de carne vermelha por dia, você aumenta substancialmente o seu risco de diabetes, de infarto, de derrame, de câncer, principalmente o câncer do colo, né? Eu diria que hoje a carne vermelha de vaca, especialmente a processada, é um dos mais importantes carcinógenos da população. Porque o álcool e o tabaco, que são os mais condenados, eles são consumidos por uma parcela pequena da população, mas carne quase todo mundo come. Então, quando o presidente Lula falou na campanha dele assim: vamos combater o aquecimento na Amazônia, vamos dar picanha para todo mundo, eu falei: opa, tem uma contradição aí. Como é que as coisas não conversam? Como é que nós vamos combater a Amazônia se a gente der picanha para todo mundo? Nós precisamos comer menos carne. Quanto menos? Segundo essa referência
da dieta planetária produzida pela revista Lancet, lá em 2023, a gente poderia, para preservar o planeta, comer no máximo 7 gramas, uma margem de erro aqui de até 14 gramas de vaca ou cordeiro por ano, 14 gramas de carne de porco, 58 de galinha e outras aves, 25 de ovos e peixe, ele é um pouquinho mais liberal, até 100 gramas de peixe. Gente, 7 a 14 gramas de carne de vaca equivale a um bifinho assim pequenininho por semana. Ah, mas a pessoa vai ficar com deficiência de vitamina B12, de proteína. Isso é balela, isso é bobagem. Nós temos inúmeras outras fontes proteicas muito mais saudáveis que a carne de vaca, né? E para encerrar, uma coisa importante também é aumentar os espaços verdes, né? Isso purifica o ar, reduz risco cardiovascular e câncer do pulmão, promove a atividade física, as pessoas caminham mais à sombra, melhora a saúde mental, diminui o risco de suicídio, melhora a memória e a atenção e diminui as ondas de calor, né? Na Europa, o pessoal está falando hoje na regra do 330 e 300, né? Então, as cidades idealmente, cada pessoa, ao abrir a sua porta ou janela, deve enxergar pelo menos 3 árvores. Que a cidade tenha pelo menos 30 metros quadrados de cobertura vegetal por habitante. E que a pessoa tenha um parque a pelo menos, no máximo, 300 metros da sua casa. Isso vem do estudo também publicado no Lancet, em que cidades que cumpriram essa regra, tem uma mortalidade muito menor por 100 mil habitantes do que cidades mais densamente povoadas e menos reflorestadas, como Paris, por exemplo, né? Então, gente, era basicamente isso que eu trouxe para falar para vocês, e eu finalizo com essa citação do Michel Foucault, que ele diz o seguinte: as pessoas sabem o que fazem. Frequentemente elas sabem por que elas fazem o que fazem, mas muitas vezes elas não sabem as consequências daquilo que fazem. Então, a analogia que eu quero fazer com isso é que talvez você não soubesse que comer carne tem a ver com aquecimento global, agora você sabe. Talvez você não soubesse ou não tivesse clareza de que a gasolina é um combustível fóssil e produz CO2 e aquece o planeta. Agora você sabe. E assim você tem então a opção de fazer escolhas mais conscientes e mais sustentáveis, já que a gente não pode assumir o poder no lugar dos nossos governantes, nós podemos fazer esse boicote silencioso às coisas que agridem o planeta, né? E, e é isso que eu queria apresentar para vocês. Fico à disposição para perguntas e debates, se vocês acharem adequado. Muito obrigado. Muito bom, Obrigada, Fernando. doutor. Nossa, fantástica a sua apresentação, né? Traz uma reflexão muito grande para a gente, né? Bastante ampla, né? E que a gente precisa trazer essa reflexão, né? Isso acho que é uma questão que essencial para a gente poder pensar naquilo que a gente está fazendo, né? Naquilo que qual que está sendo a nossa participação diante disso, né? A ideia é essa, é dar uma chacoalhada aí para forçar uma reflexão, né? Muito bom, doutor. Adorei. Acho que o que a gente tem, assim, às vezes de pergunta para trazer, você já foi deixando tão claro durante a apresentação, mas eu queria trazer uma questão que sempre pega, assim. Acho que trouxe muito para a gente o nosso compromisso como sociedade, né? Pensando como um controlador de infecção, pequenas ações dentro do nosso hospital,
que a gente pode mudar isso e refletir na comunidade, assim. O que você acha, nós como controladores de infecção mesmo, pensando nessa nossa responsabilidade? Acho que a sua pergunta é muito pertinente, Juliana. Eu até, assim, não foquei muito nisso, é, porque eu acho que muito do que a gente faz na área da saúde tem impacto ambiental, mas é muito necessário, né? Diferentemente das coisas que eu citei aqui, que não são necessárias. Não é necessário pôr gasolina no carro, não é necessário comer churrasco toda semana, né? Então eu quis focar mais nisso. Mas você tem razão. Cerca de 5% das emissões de CO2 no mundo são associadas ao setor saúde. E a gente, controlador de infecção, a gente tem um peso quando a gente quer que tudo seja descartável. Assim, ó, né? Eu ia No- chegar nesse ponto. é, você fala assim, é, tudo bem, nós não vamos voltar para a seringa de vidro, não é isso, né? É, mas também a gente não precisa trocar de luva 5 vezes para fazer um procedimento de banho ou de higiene do paciente, né? A gente também não, aquilo que pode ser reprocessado, acho que a gente deve estimular o reprocessamento. Eu assisti uma palestra uma vez de um cara do Reino Unido, ele falando assim, no Reino Unido até endoscópio é descartável agora. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Assim, porque é uma coisa cara, super elaborada, que consome um monte de material e a gente acaba jogando fora, né? Então, eu acho que a gente deve sim manter os padrões de segurança, mas procurar reprocessar aquilo que pode ser reprocessado, evitar o desperdício, né? O desperdício é um vilão importante do aquecimento global. É, evitar, por exemplo, a caixa cirúrgica ficou um mês na prateleira, ninguém usou, tem que reprocessar. Aonde que está escrito isso? Que um mês na prateleira ela vai se contaminar. Isso é uma coisa arbitrária, né? Que a gente às vezes fala e não tem literatura subsidiando isso, né? A professora Kazuko falou uma vez numa aula dela que nos Estados Unidos foram encontrados caixas cirúrgicas que ficaram dentro de uma parede durante um processo de restauração e reforma e foram encontradas décadas depois, numa outra reforma, aí o pessoal abriu e as caixas estavam estéreis, né? Depois de décadas. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um bom senso nisso. Não sei se você tem uma visão diferente, quer complementar, Juliana? Não, achei ótimo. Eu ia até depois ia comentar essa questão da parte dos resíduos, né? Eu já trabalhei em diferentes realidades, né, em instituições diferentes, e eu vejo que alguns hospitais têm eu acho que tem um envolvimento maior, essa relação de resíduos, geração de resíduos, de análise de procedimento até, né, o que que a gente vai descartar ou não, o que que vai ser reprocessado ou não. E eu acho que talvez, se todo mundo se preocupasse com essa questão mais global, todo mundo ia entrar no mesmo nível. Então, mesmo que eu trabalhasse no SUS ou num hospital particular, todo mundo ia ter essa consciência. Então, todas as questões que você falou, né? Acho que o que pega mais assim para mim pensando agora assim, é realmente a questão do resíduo dentro do hospital. E o que a gente gera com isso, a questão de mão de obra, de volume de resíduo. Acho que por ter algumas áreas muito segregadas dentro do ambiente hospitalar, eu acho que nem todo mundo se envolve. Por isso que esse tema aí de todo mundo ter essa conscientização do global, o que está acontecendo, vai mudando a consciência assim de cada um, né, num todo, assim, que a gente pode cada um plantar uma sementinha lá no seu hospital, pensar um pouco fora da caixa, assim. E contagia, viu? Você entra nessa vibe e depois você não consegue parar mais. Não, né? Ó, no nosso hospital, a gente tem um serviço ambiental fantástico, né? Inclusive, eu vou fazer propaganda aqui. A Faculdade de Saúde Pública da USP tem um curso sobre como montar um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos em serviço de saúde, que é excelente.
E a gente controlador de infecção não pode ficar com aquela neura de que todo resíduo produzido no hospital é hospitalar. Nos hospitais da Alemanha, 3% dos resíduos hospitalares são considerados infectantes e destinados como resíduos hospitalares. O resto tudo é reciclado, né? Então a gente abre uma embalagem, se ela estiver limpa, aquilo é reciclado. A gente pega os frascos de medicamentos, são recicláveis, os blisters de medicamentos são recicláveis, os caixas de papelão onde vem tudo é reciclável. Tem hospitais que fazem compostagem, a gente está começando também a fazer compostagem do resíduo orgânico, né? E a gente ainda tem um monte de outros. Nós reciclamos formaldeído, nós reciclamos as lâmpadas fluorescentes, nós reciclamos tubo de pasta separadamente, nós reciclamos canetas, esponjas de cozinha, a gente recicla pilhas, baterias, tudo assim, separadinho, sabe? É bem legal. Não cabe mais aquela ideia de que tudo que é produzido no hospital é infectante. É uma minoria. Teve uma situação, assim, mais aqui em São Paulo, né? Que eu participei de algumas discussões, assim, todas as luvas, para não ter dúvida, vai para o infectante. Falei, gente, pelo amor de Deus, peraí. Toda luva vai para o infectante para não ter dúvida se está contaminado ou não, se tem presença de sangue ou não. Onde a gente vai parar se toda luva a gente jogar no lixo infectante, né? Olha a tonelada aí de lixo que a gente vai gerar. Uma questão que o doutor falou que eu gostaria de compartilhar aqui na unidade que eu trabalho, a gente reaproveita os enxovais para fazer itens de hotelaria. Então, a gente, como é uma maternidade, a gente entrega ursinho, um kitzinho de mãe, bebê. Então, a gente faz o reaproveitamento dos enxovais que são descartados, porque a gente também gera muito enxoval, a questão da hotelaria, aqueles monte de fios, enfim. E aí a gente faz ursinhos, é um trabalho bem legal. A gente está começando agora a compostagem, por quê? Porque tem uma pessoa que vestiu a camisa e falou: Ó, eu preciso da CCH para isso, da empresa, né, da pessoa da rouparia para isso. E teve uma pessoa consciente que foi plantando a sementinha em todos, ganhou, né, a confiança, mostrou com dados, a gente gosta muito de dados, né? Ela falou assim: ó, tá aqui, ó, dados para vocês me apoiarem, que a gente precisa investir nesses projetos. E deu muito certo, e às vezes a gente tem uns grupos de discussões, né, em WhatsApp, essas coisas, e a gente vê que tem várias unidades se movimentando. Mesmo quando, né, não vai de acordo aí com as regras do hospital, eles vão buscando um jeitinho para entrar nisso. Doutor, não sei se o Ricardo vai perguntar, mas é que eu sou muito faladeira, quero perguntar mais uma coisa. Não, pode Você falar, falou do Juliana, pode evento da perguntar. menina no show, né? Que estava muito quente, enfim. Geralmente a gente vê, né, agora, muitos eventos acontecendo, carnaval chegando aí, esse calor, e a pergunta que não quer calar, né? É hidratação, o que que a gente tem que fazer nesse carnaval, esse calorão, para não passar o aperto que infelizmente aconteceu. Você citou aí o evento do show, que a menina veio a falecer, o atendimento, né? Aquele montante de atendimento. Tem algumas dicas de saúde, doutor, para passar para gente? Eu acho que basicamente a questão da hidratação realmente é fundamental, né? Oferta contínua de água, porque chega um momento em que o corpo desidrata e aí você não tem como suar para controlar a temperatura interna, né? Porque por isso que a gente sua, porque o suor evapora e leva calor do corpo e mantém a homeostase da temperatura. Então, se você está desidratado, você perde esse mecanismo, você entra em hipertermia, né? E aí pode morrer da hipertermia e pode morrer do choque circulatório hipovolêmico, né? É, agora, nesse carnaval, um outro risco que a gente vai enfrentar aí é a questão da Covid, né? Que está voltando, assim, a gente tem visto aqui muitos, muitos casos, e aí no contato pessoal, acho que o mais seguro é ir num baile de máscaras. E Doutor, aí duas você situações, pensando aí na nossa. Já que você falou do Covid, né? Dengue, agora, esse ano. Fala pra gente da dengue nesse período aí. dengue.
quase que uma O que tem tá falado, mas, né? dengue. Eu tenho falado muito, eu particularmente não gosto da campanha que o município, o estado e a federação fazem, que eles falam assim, hoje mesmo eu ouvi no rádio, 90% dos criadores estão dentro das casas. Isso não é verdade. É 90% dos criadores que eles procuram, né? Porque se o problema fosse o vasinho da samambaia, a panelinha de água do cãozinho, do passarinho, dengue não diminuiria nos meses sem chuva, né? Se a gente vê que a doença quase que desaparece na estação seca e volta na chuva. Então, no meu entendimento, o problema são os criadouros extradomiciliares, especialmente os grandes criadouros. É calha entupida, é piscina abandonada, é tonel de água, especialmente na região Nordeste, para acumular água, e lixo, fundamentalmente lixo nas ruas. A gente anda aqui em Ribeirão Preto, a gente vê assim. Outro dia, entre uma unidade de saúde e outra, eu contei 17 terrenos baldios repletos de lixo, né? Então, no meu entendimento, dengue é um problema de aquecimento global, mas também um problema de saneamento básico, né? De você ter destinação adequada do lixo, você ter oferta de água encanada. Nós temos ainda 33 milhões de pessoas no Brasil que não têm água encanada, que tem que armazenar água em tonéis. E, então, não adianta declarar emergência. Isso não vai mudar a questão da dengue. Não temos vacina para todo mundo. Então, nós temos que mitigar o aquecimento global e investir em saneamento básico, a meu ver. Perfeito, doutor. É isso mesmo. Fala, é mais a consciência, né? E você vê que a gente voltou assim no mesmo tópico. Doutor Ricardo, eu deixo você falar, tá? Eu não paro de falar, mas eu te dou a palavra. Tá ok, Juliana. Fernando, durante a sua fala, você frisou bem essa questão da questão do aumento da temperatura, né? E pensando aí na questão das infecções e até mesmo das iras, né? Tem um fato que chama bastante atenção e que muito provavelmente tem a ver com isso, né? Que foi a grande emergência que a gente teve de Candida auris no mundo todo, né? Apesar da Candida auris ter uma capacidade imensa aí de transmissão cruzada, né? O que a gente nota é que geneticamente os isolados eles são diferentes nos diversos locais do mundo, né? Então, por exemplo, né, o clado que circula aqui no Brasil, ele não é o mesmo do que a gente vê em outras partes do mundo, né? Tem essa alta capacidade de transmissão cruzada, mas não tem a, o mesmo perfil de resistência aos antifúngicos. E tem muita gente estudando, né? Por que a Candida auris ganhou tanta força nesses últimos anos? E a teoria principal que circula em torno disso é o aquecimento global. Por quê? Porque uma das características mais marcantes da Candida auris é a termotolerância dela. Ele é um fungo altamente termotolerante, aguenta temperaturas muito altas. Então, acredita-se que ela adquiriu essa capacidade, essa termotolerância, então ela consegue sobreviver muito mais no ambiente do que outros agentes, por conta dessa termotolerância dela, e isso permitiu com que ela, né, saísse. Provavelmente ela vem lá dos pântanos, e aí o pessoal já até desenhou um caminho para ela, né? Então ela começou lá nos ambientes mais pantanosos, aí contaminou as aves que frequentam esses ambientes. Essas aves foram para plantações, contaminaram ambientes rurais de plantação, onde elas podem se alimentar, e aí, consequentemente, isso chegou no ser humano, né? Chegou para nós e que aí acabou indo para a cidade, indo para os hospitais e causando surto dentro dos hospitais. Então, é um caminho que provavelmente vem sendo construído por este agente infeccioso, né?
e que tem muita relação com isso, né? Tem muita relação com essa questão do aquecimento. Então, eu vi, inclusive, até algumas discussões, né, do pessoal da OMS, né, considerando a possibilidade de diversos agentes emergentes, né, que até então não patogênicos, mas que poderiam ganhar o seu potencial patogênico por conta desse potencial aí de termotolerância, né? Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso, mas achei que tem uma relação muito forte com tudo isso que você colocou para nós, né? Ô, Ricardo, muito interessante. Eu já tinha lido alguma coisa assim de passagem, mas não conhecia todos os detalhes dessa cadeia que você trouxe, não. É, Agora, você veja, né, como que tudo está imbricado. Nós estamos tendo agora um surto de febre amarela. Aqui em Ribeirão Preto, tivemos 20 macacos mortos dentro do ambiente urbano. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso tem a ver com as queimadas do ano passado. Quer dizer, esquentou, secou, queimou, os macacos fugiram para a cidade, que foi o único lugar que não queimou. E agora nós estamos tendo a consequência disso, que são as epizootias de febre amarela. Nós só não tivemos febre amarela urbana porque nós temos uma cobertura vacinal elevadíssima. Mas a gente fica morrendo de medo, né? Das crianças com menos de 6 meses, das crianças com câncer, das pessoas que estão tomando imunossupressor, transplantadas, pessoas pegar febre amarela, assim, por um milagre que não teve ainda nenhum caso de febre amarela humana aqui em Ribeirão Preto. Aí na região de São Paulo teve, né? Mas também uma outra exemplo disso que você está falando, de como a alteração climática ela favorece a emergência, né, de zoonoses, de antropozoonoses, né? Estima-se, tem um painel menos famoso que o painel climático, que é o IPCC, tem um IPBEA, que é o painel intergovernamental da biodiversidade. Reúne especialistas do mundo inteiro também. O último relatório desse painel estima que existam no meio ambiente silvestre 1.700.000 vírus desconhecidos da ciência. Estima-se que pelo menos 540 mil tenham a capacidade de infectar o ser humano. Então, a gente destruindo o habitat dos animais silvestres, a gente invadindo, eles estão se urbanizando. E aí, o que aconteceu com a Covid pode voltar a acontecer a qualquer momento, né? Agora tem a gripe aviária, assim por diante. É, eu sou nascido em Ribeirão Preto. Quando eu era criança, o que tinha na cidade era pardal e pomba. Eram os únicos animais que se via no ambiente urbano. Hoje nós temos mico, hoje nós temos macaco prego, hoje nós temos bugio, hoje nós temos tucano, hoje nós temos gambá, lagarto tiu. Tudo isso tem aqui na minha casa. Eu já vi todos esses animais que estou falando para vocês aqui na minha casa. No meu quintal, eu tenho uma goiabeira, um pé de uva, um pé de pinha. Eu sofro o assédio dos micos aqui, eles comem tudo. É, por quê? Porque não tem mais reserva florestal. Eles estão se urbanizando. Algumas espécies estão se urbanizando, outras estão se extinguindo, né? As mais resilientes se urbanizam, mas ao se urbanizar, trazem risco para nós, né? A gente devia era preservar o habitat delas, não forçar o seu deslocamento para as cidades, né? Ô, Fernando, ó, tem alguns comentários aqui no nosso chat, né? A Thaís Guimarães, ó. Ela deu parabéns aqui para você. Não sei se você está vendo aí, se você está vendo o chat aí, ó. Estou E vendo agora. Obrigado, ela, colo, Thaís. ela colocou aqui, ó, precisa de muito apoio governamental e bem feito, né? E aí ela dá o exemplo das ciclovias aqui em São Paulo, né? Ó, algumas ciclofaixas pintadas
nas sarjetas, onde tem desnível, a bicicleta não consegue andar. Na verdade, a gente sabe que muito feito assim só para falar que fez, né? E que precisa, na verdade, desse planejamento. Acho que a questão do transporte ela é uma questão muito crucial para nós, né? É um ponto muito assim essencial para ser resolvido e com muita urgência, né? Sim, essa questão das ciclovias ela é assim, é uma tendência no mundo inteiro, né? E realmente tem que ter aqui em Ribeirão nós estamos eu tive a felicidade de ter um aluno de pós-graduação que era educador físico, engenheiro civil e ciclista ao mesmo tempo. E aí ele construiu um plano de ciclovias para o campus da USP de Ribeirão Preto. Mapeamos todos os trajetos, o nível de dificuldade. Ele fez a planta no AutoCAD, que é um programa específico de engenharia. Ele entregou um projeto assim lindo para a prefeitura do campus. Isso chegou na reitoria, foi aprovado pelo reitor da USP para ser implantado. Só que aí mudou a prefeitura do campus e o novo conselho gestor falou assim: não, Ribeirão é muito quente, tem muito desnível, ninguém vai andar de bicicleta. Olha aí, ó, não tem ninguém andando de bicicleta. E aí vetaram o projeto, vetaram, assim, o dinheiro, 8 milhões o reitor deu para fazer o ciclovia no campus inteiro da Ribeirão. E aí isso deu para trás, agora estou tentando reverter. Mas pessoas imbuídas dessa lógica de cada um carro, que é uma lógica falida. Eu tenho colegas docentes casados que vão para a faculdade em dois carros, na mesma hora. Vocês separaram, vocês moram em lugar diferente, Não, é porque ela sai um pouco mais cedo que às vezes eu saio mais tarde. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu, aqui em casa, por exemplo, a gente sai de manhã, sai o carro, até o ano passado, que meu filho ainda morava aqui, saía aqui com 5 pessoas de manhã. Eu, minha esposa, meus 2 filhos e uma colega vizinha aqui que estudava na mesma escola dos meus filhos. Aí deixa as crianças, vão para o hospital juntos. Quando ela volta antes de mim, eu vou de um ônibus. Aproveito para fazer uma caminhada. E não é prático para mim, porque o ônibus para 2 quilômetros, o ponto mais próximo da minha casa é 2 quilômetros da minha casa, com um desnível de mais de 100 metros. É uma bela subida. Mas é ótimo, eu garanto a minha caminhada. É muito melhor do que gastar 1 hora na academia, emitindo carbono à toa, entendeu? É, mas, enfim, essa questão de consciência. Precisa sim investimento, eu concordo com a Thaís. E a gente tem que pressionar, né? É, eu falei lá para a prefeita do Campos, falou, olha, não adianta você querer que o carro passe onde não tem estrada. Primeiro constrói a estrada, depois o carro vai passar. A mesma coisa, as pessoas não andam de bicicleta porque elas têm medo de ser atropeladas pelos carros. Se você tiver uma ciclofaixa, uma ciclovia, as pessoas vão andar de bicicleta. Eu morei 1 ano e meio em Genebra, quando eu fiz meu pós-doutorado. Lá tem uma lei municipal que não pode haver nenhuma rua que não tenha ciclofaixa ou ciclovia. Não tem, não existe. Se você construir, se você reformar, todas as ruas têm ciclovia e ciclofaixa. Eu passei 1 ano e meio andando de bicicleta. Eu ia para o trabalho, para o hospital de bicicleta, voltava, pegava a criança na escola, fazia compra. Eu alugava carro quando às vezes ia fazer uma compra de supermercado maior, né? Fazia tipo assim, uma compra do mês de carro. Alugava o carro por 2 horas, né? As compras semanais eu levava na mochila, na bicicleta. Cara, foi assim um período da minha vida que eu tive mais energia, que eu tive mais saúde, menos colesterol, menos peso. Foi fantástico, né?
Aqui ainda não consegui encher nesse nível. Eu pedalo, mas assim, bem menos, porque é difícil, né? Moro a 18 quilômetros do hospital, tem muitas subidas. No dia a dia, assim, não dá para ir todo dia. Mas um dia eu chego lá. Aí você colocou uma coisa, Fernando, que eu acho que é muito importante, que é essa questão de conscientizar-se, né? Eu acho que muitas vezes, quando a gente fala sobre esse assunto, né, da, da sustentabilidade, as pessoas muitas vezes acham que é algo que está muito distante delas, né? Porque às vezes o pensamento é esse, né? Ah, porque isso, né, talvez dependa de instâncias maiores, porque se depende, por exemplo, o poder econômico que impede, porque estão desmatando a Amazônia, que estão. Mas, na verdade, a gente sempre tem que pensar assim. Uma vez, né, eu vi até uma entrevista do Mário Portela, e ele falou sobre isso, ele estava comentando sobre esse assunto. E ele disse que uma vez ele, numa conversa, uma pessoa comentou isso. Ah, porque né, depende do governo, depende, né, de grandes iniciativas, tal. Mas ele virou para a pessoa e fez a seguinte pergunta: mas o que você está fazendo por isso? Né? O que você faz por isso? Ah, eu não faço nada porque eu acho que depende. Tá, mas se você fizer a sua parte e todo mundo pensasse assim, né? Eu vou fazer a minha parte, você mudaria a realidade inteira, né? Porque se cada um fizesse um pouco. Então, Ô, acho que essa Ricardo, questão, ela é muito, a gente não pode perder isso, né? Porque às vezes as pessoas desanimam. Eu acho que, não, mas se cada um faz a sua parte, você consegue um objetivo muito grande, né? ô, Ricardo, esse ponto que você tocou, ele é central. Essa desconexão, ela é a raiz de muitos problemas, né? Então, todo mundo condena o roubo de celulares, mas muita gente compra o celular roubado. Então, pera lá. Isso é uma desconexão entre a sua crença e a sua atitude, né? Todo mundo condena o aquecimento global, mas muita gente come 300 gramas de carne por dia. Então, a pessoa tem que entender que ela é parte do processo. Parar de culpar o governante, a sociedade e assumir a sua parcela de culpa, a sua parcela de responsabilidade. É, a Madre Teresa de Calcutá, ela disse o seguinte: muita gente fala que o que eu faço é uma gota no oceano, mas se eu não fizesse, o oceano teria uma gota a menos. E, então, assim, eu talvez aquilo que eu faça pode não refletir, alterar em nada no mundo, mas pelo menos alivia a minha consciência, sabe? E quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, eu pensei assim, eu não contribuí para isso. Diferentemente dos próprios gaúchos, que são o estado que mais consome carne no Brasil. Então, assim, eles não são totalmente vítimas, eles são também algozes da sua tragédia, né? Tem que começar a refletir nisso, tem que começar a pensar. E isso a gente não vê no telejornal, né? O telejornal fala lá, olha, coitado do povo do Rio Grande do Sul, sofreu uma tragédia inesperada que veio do céu. Sim, pera lá. Por que que isso aconteceu? Quem é responsável por isso? Todos nós somos responsáveis por isso, né? Eu não citei aqui, cara, porque levaria horas, né? Mas a gente tem um curso inteiro de sustentabilidade que tem muitas outras coisas que você pode fazer, né? A questão da reciclagem, a gente citou en passant, a questão da redução do consumo supérfluo, a questão da eliminação do gás de cozinha, né? Hoje a gente tem fogões elétricos, a gente tem micro-ondas, não precisa usar gás de cozinha. Para que usar gás de cozinha, né? A questão da produção de energia limpa, né? Você, aqui em Ribeirão Preto, eu cheguei a pensar em pôr uma planta eólica, né? Aí eu fiz uma cotação com uma empresa de São Paulo e a pessoa falou assim, mas onde você quer pôr essa torre eólica? Eu falei, eu moro aqui em Ribeirão Preto. Ela falou, Ribeirão Preto? Você tá louco? Olha na janela. Aí eu olhei na janela e falei, você tá vendo alguma árvore balançar? Falei, não. Falei, então, o potencial eólico de Ribeirão é horrível.
Não faça isso, põe uma planta fotovoltaica. Aí você vê, a pessoa perdeu uma venda. Isso que é um vendedor do bem, né? Consciente, consciente esse. Consciente. Perdeu uma venda de uma planta eólica e aí eu pus realmente uma planta fotovoltaica e hoje eu sou autossuficiente em produção de energia aqui em casa, né? Isso, inclusive, é um negócio, né? Porque você, além de contribuir para o meio ambiente, economiza dinheiro, né? Por que que o Estado não subsidia isso? Por que que o Estado brasileiro não subsidia aquecedores de água para banho? É um absurdo que num país quente como o nosso, cheio de sol, a gente usa energia elétrica para esquentar a água. Sendo que nós estamos resfriando as casas com ar-condicionado, nós não podemos usar o calor que incide no telhado para esquentar a água do banho. Deveria ser gratuito, deveria ser super incentivado. E não incentivar a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, entendeu? É complicado. Muito bom. Pessoal, vocês têm alguma pergunta a mais para o Fernando? Querem colocar mais alguma coisa? Podem, quem tiver aqui quiser colocar no chat, né? A gente vai lendo aqui e vai discutindo. Juliana, se tem, quiser colocar alguma coisa a mais também. Não, não tenho nada, não. Acho que foi ótimo. Acho que plantou uma sementinha aí na cabeça de cada um, né? Todo mundo já tem uma responsabilidade para levar isso, para multiplicar essas informações. Acho que é muito interessante a gente levar isso para as nossas unidades, para os nossos conhecidos. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, acho que a gente pode finalizar, Ricardo. Sim, só queria, na verdade, deixar um recado para todo mundo, já que nós estamos num Ah, ambiente aqui cheio de controladores de infecção. isso. E nós que somos controladores de infecção, a gente vive falando para as pessoas dentro do hospital que elas têm que ter consciência das coisas, né? Que se elas não tiverem consciência, a gente não consegue controlar a infecção no hospital. E isso vale também para a sustentabilidade, incluindo nós, né? Nós, controladores, também precisamos ter consciência, né, das práticas que a gente faz, não só dentro como fora do hospital, porque isso certamente, né, contribui, né? Por mais que não sejamos muitos, mas é alguma coisa se todos nós nos mobilizarmos, né, diante de tudo isso que o Fernando colocou para nós. Bom, pessoal, acho que não teve mais nenhuma pergunta aqui no chat, então acho que a gente pode encerrar. Sim. E, Fernando, agradeço muitíssimo a você, pela sua disponibilidade, por trazer toda essa reflexão, sempre muito boa. Não existe aula do Fernando que não seja boa e que não seja reflexiva, são sempre excelentes. E então agradeço muito pela sua disponibilidade aí, que certamente contribui muito para todos nós. Verdade. Eu, Obrigada, Ricardo. Obrigada, doutor Fernando. Pode falar? Desculpa, te cortei. não, eu só queria agradecer a oportunidade. Acho muito legal esse espaço que vocês estão abrindo e cumprimentar aqui alguns colegas que eu vi aqui na lista dos participantes, a Ana Tojal, a Cris Raparini, a Thaís Guimarães. Um abraço para vocês, saudade de todas e tamo junto. É sempre um prazer receber o senhor e as suas aulas sempre muito boas. Só agradecer novamente nosso patrocinador, a CNPH, pelo patrocínio no evento. E muito obrigada a todos. Boa noite